Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, queridos. Vocês são bênçãos. Fiquem ligados, conectados. Aleluia. Isso no culto, não no celular, viu, irmãos? Eu creio que não vai ter nada mais importante que você vai ouvir do que o Senhor. Amém? Não fica se distraindo, não deixa as coisas naturais te roubarem. É uma boa hora, se você pode, colocar seu celular no mudo ou no modo avião. Modo avião seria o ideal, mas caso você seja um médico, esteja de plantão, precisa atender um chamado urgente, pode deixar ele no vibrador. Senão, não se deixe levar e se distrair por aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? E eu creio que o Senhor, Ele já planejou esse culto, já planejou essa noite, já planejou que você estivesse aqui para receber do Senhor. Amém? E eu sei que tem outras pessoas que deveriam estar aqui, mas por orgulho decidiram não vir. Sabe que o Senhor não trabalha com os orgulhosos, porque tem pessoas que ficam reclamando na internet, que não recebem da cura do Senhor, e quando tem culto de cura não aparecem. Mas sabe que não vamos pensar nessas pessoas que não vieram. O Senhor está pensando em você, que está aqui. Ele preparou esse culto para você. Nós vamos falar sobre cura, vamos falar de cura em emoções, vamos falar de cura física, mas você pode dizer, mas eu tenho andado em saúde plena. Glória a Deus, seja vacinado para nunca andar em enfermidade. Amém? Nós não podemos ficar pensando que porque não estamos passando por um momento que a palavra vai trazer o efeito, que ela não é necessária. Porque se não fosse necessário, você nem estava aqui e nem o Senhor teria nos dado instrução de falar sobre isso nessa noite. E se é necessário, pela visão do Senhor, eu creio que nós devemos receber com alegria. Eu creio que todos nós seremos abençoados. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é aquilo que traz vida, porque a Bíblia diz que a palavra dele é espírito e vida. Seja aonde a palavra de Deus te alcançar, ela vai provocar vida e vida abundante. Amém? Mas antes de entrar na ministração, deixa eu conhecer quem são os visitantes, quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Olha que família linda ali atrás também, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tem a nossa irmã ali que veio de Volta Redonda no Rio de Janeiro, aleluia. Eu já sei, já estou pronto, amém? Nós temos também, no final, teremos a apresentação de um bebê. Você fica feliz? E eu não sei se você notou esse painel chique aqui. Eu creio que o departamento infantil vai precisar continuar em expansão, porque ontem nós tivemos uma finalização, uma cerimônia de formatura do workshop de casais, e o Senhor nos mostrou uma palavra que na visão dele, a lua de mel deveria demorar 1 ano. Eu já falei com a minha mulher, está na Bíblia. Já falei com a minha mulher, nós estamos devendo 11 meses. Vamos nos organizar. Sabe que a Bíblia fala de beijo e beijo de língua. Eu creio que muitos saíram daqui inspirados ontem a praticar a palavra. Não ser ouvintes apenas, mas operosos praticantes. Amém? Eu creio que muitas coisas vão acontecer. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem palavra para cada área da nossa vida. Amém? Foi uma maravilha, foi muito bom estarmos aqui. Mas sabe que a palavra que nos mantém sarados e curados é tão importante como a palavra do relacionamento, como a palavra da prosperidade. Amém? Eu creio que se você ama o Senhor, você vai ficar conectado àquilo que Ele vai fazer através da minha vida, através da vida do Tiago Stark. Nessa noite nós vamos compartilhar, porque o Senhor escolheu dessa forma. Amém? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero orar por este culto, para que o Espírito de Deus nos venha nos conduzir aonde Ele quer. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Teu Espírito, que está no meio de nós e de fato habita em nós. Pai, obrigado porque é o Senhor que nos conduz em triunfo, é o Senhor que nos ensina o caminho da verdade, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir para o Pai, senão através dEle. Tudo que foi feito através dEle, e através dEle, tudo que foi feito, se fez. E eu te agradeço porque Ele morreu e ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque através do sacrifício de Jesus, nós fomos livres do pecado, de toda a maldição, conforme está lá, Pai, na Tua palavra, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Pai, nós fomos livres de toda a maldição, para vivermos, Pai, em saúde divina, em paz, em alegria. De fato, a paz que excede todo entendimento habita em nosso coração. E essa paz
fala em salvação, em prosperidade, em alegria e em saúde. E nós queremos, Pai, andar na plenitude da Tua palavra. Eu oro para que cada irmão e irmã recebam no coração e sejam operosos praticantes e possam vivenciar o melhor do Senhor para estes dias. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia Sagrada é o manual do fabricante. Quando algo não está funcionando, eu não sei quanto a você, mas quando o carro falta água no motor, a gente pode olhar ao manual e saber o que é que tem que ser feito. Quando o aparelho eletrônico não funciona exatamente como deveria, nós recorremos ao manual do fabricante. Quando alguma coisa não está funcionando nas relações, vamos ao manual das ciências sociais ou dos relacionamentos para verificar o que precisa ser feito. Em todas as áreas, a Bíblia Sagrada é um manual que nos ensina a viver a plenitude da vida aqui na terra. De fato, o plano de Deus é que vivamos uma vida maravilhosa. Deus nunca planejou para vivermos uma vida de qualquer jeito, uma vida sofrida, uma vida doente, uma vida de falta. Não é esse o plano de Deus. E como eu faço para mover o mundo espiritual e o mundo natural, para que eu possa alcançar esse nível? Eu olho no manual do fabricante e começo a operar segundo as instruções. E a palavra de Deus é esse manual que vai nos ensinar a operar em saúde plena. Amém? Porque eu não sei quanto a você, ficar com enfermidade, com dor, é ruim demais. Não é o melhor de Deus. O Senhor diz que Ele nos deu vida e abundante, enfermidade, ou dor, ou mal-estar, isso não é de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, porque algumas vezes, porque nós aprendemos a administrar a enfermidade, ou com medicação, ou com tolerância, ou a tomar uma medicação, a gente fica aceitando aquela condição. Mas sabe que Deus nos dá a palavra para nos livrar da condição. Amém? Na visão de Deus, o único remédio que nós precisamos tomar é a própria palavra. E eu vou mostrar isso para você. Mas eu quero fazer uma boa parte de introdução sobre o princípio da cura. Depois nós vamos orar por enfermos. E eu creio, porque a palavra diz que quando nós oramos por enfermos, eles são curados. E eu creio na palavra do Senhor. Mas é importante você saber por que nós fazemos isso. E com a autoridade de quem nós podemos orar e enfermos são curados. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 107, no versículo 20. Salmos 107, verso 20. Aleluia. Salmos 107, verso 20. Nos diz assim: enviou sua palavra e os curou. O que é que levou cura a quem precisava? A palavra. Ah, mas eu achava que era outra coisa. Que bom que você está aqui para ouvir que o que é que nos mantém em cura e em saúde é a palavra de Deus. Amém? Jesus, ele enviava a palavra. Note que o salmista já estava com uma visão daquilo que ainda estava por acontecer, mas de fato já aconteceu. Amém? A palavra de Deus, quando ela é enviada e encontra um coração preparado para recebê-la, ela provoca, ela causa aquilo que ela foi lançada. Amém? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, se você puder, abra também. Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 diz assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Diga assim, todo tipo de doença foram curados. Amém? Não existe uma condição, não, mas é que isso é uma doença hereditária. Toda maldição hereditária já foi quebrada na cruz do Calvário. Aquilo que sustentava, talvez, uma doença, uma enfermidade que vinha de pai, de avô, de tataravô, quando entregamos nossa vida ao Senhor, ela é cortada, aquela ligação. E podemos sim receber cura divina. Amém? Lá em Mateus ainda, no capítulo 9, no versículo 35, note que é um texto
que fala muito parecido com o primeiro. Mateus 9,35 diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas as boas novas, curando todo tipo de enfermidade e doenças. Sabe que algumas vezes nós pensamos, enfermidade é igual doença? Doença é quando aquilo já está instalado, já está causando danos. Enfermidade pode ser uma fase preliminar ou aquela que ainda está chegando, mas sabe que para Deus não deve nem estar chegando, nem ter chegado, tem que ir embora. Amém? Ah, não, mas é que eu estou assim meio gripado. Não, eu digo, eu estou totalmente curado. Ah, mas é que tem aquela gripe aviária, a gripe do suíno, a gripe da galinha, do papagaio, do gato. Está todo mundo pegando. Quem está pegando gripe aqui? Não, nós não estamos pegando enfermidade nenhuma. Amém? Por quê? Porque Cristo, Ele nos cura de todo tipo de doença e enfermidade. Nós temos o remédio, nós temos o direito a viver uma vida plena. Amém? Nós precisamos tomar consciência e recebermos pela fé aquilo que já foi nos dado gratuitamente. Aleluia! Oh, Deus é bom. Lá em Salmos, mais uma vez, capítulo 103 e versículo 3... Salmos 103, 3, Salmos 103, 3 diz assim: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Quais doenças? Todas. Sobrou alguma? Não, nada. E como é que ele começa o processo? Ele começa o processo perdoando os nossos pecados. Amém? Porque Deus e o pecado não se misturam. Amém? É certo que Deus pode curar alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor. Mas sabe que é quando nós entregamos nossa vida a Deus, que nós temos a revelação pelo Espírito de quem nós somos. Porque uma parte de enfermidades vem por acreditar no direito ou na obrigação de ficar doente. Quando nascemos de novo, vem o Espírito Santo em nós e nos ensina que nós somos livres de todo tipo de coisa ruim, de toda a natureza de enfermidade. Isso vem com a consciência do Espírito em nós. Por isso que Ele nos perdoa e nos cura. Amém? Para que possamos permanecer em saúde divina. No verso 4, ele diz: Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Sabe que o amor sara? O amor cura? Amém? Amor é parte do tratamento. Diga assim: amor é parte do tratamento. Aleluia. É assim que Ele nos faz. Ele nos perdoa, Ele nos sara e Ele nos reveste de amor e misericórdia, para que possamos andar em saúde. De fato, algumas feridas, algumas tristezas na alma causam doença em nosso corpo físico, além da própria alma. Mas quando nós recebemos do amor e da misericórdia, nós ficamos livres de todo tipo de doença e enfermidade. Aleluia. Abra comigo em Êxodo 23, 25. Eu estou colocando um fundamento, porque nenhum edifício alto, ele permanece em pé se não houver boa estrutura, boa estaca, bom fundamento, bom alicerce. É importante nós sabermos que aquilo que recebemos e podemos manter-nos sarados, é porque Deus preparou uma estrutura para isso. Amém? Não é uma história da carochinha que você sai daqui e a coisa como um papel vai jogado ao vento. Não, você sempre vai poder se firmar nas estruturas da palavra, na rocha que é Jesus, e dizer: agora eu posso estar balançando, mas eu vou me agarrar nesse pilar aqui da palavra e vou ficar firme. Aleluia. Êxodo 23, 25 diz assim: sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento, água, e os protegerei de doenças. Aleluia. Quando nós servimos a Deus, quando nós amamos ao Senhor, quando entregamos nossa vida a Ele, Ele dá tudo o que precisamos. Ele nos abençoa com aquilo que precisamos para o nosso corpo, para nosso aprazimento. Também Ele nos dá a água, Ele nos dá aquilo que nos refrigera, aquilo que nos dá vida, porque a vida está também na água. Fica um ano sem tomar água, não chega lá, né?
Não sei se passa de uma semana. E ele diz, e eu os protegerei de doenças. Aleluia. Ah, mas a doença está chegando. Levanta a sua proteção. Aciona o seu escudo da fé para que ela te proteja. E a enfermidade que está tentando não te alcance. Amém? Aleluia. Vá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ele estava falando daquilo que o judeu fazia no corpo físico do homem. Ele está dizendo, estas coisas não fazem nenhuma diferença quando estamos em Cristo, mas sim a fé que opera pelo amor. Diga, a fé que opera pelo amor. De fato, nós não podemos receber nada sem fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É o que diz as Escrituras. Eu preciso desenvolver fé para poder receber o que foi preparado. É como se eu dissesse para que a igreja, olha, eu deixei uma caixa ali na frente, não é aquela caixa que foi lá para Juiz de Fora, mas com 14 milhões de reais, e notas verdadeiras. Aí muitos vão dizer, tá bom. Mas quem tem fé, ia dizer, eu creio, porque se foi dito eu vou lá e vou pegar. Assim é a operação da nossa fé. Se eu não creio, eu não vou atrás de receber, eu não vou dar os passos que eu preciso para trazer para a minha vida. Mas se eu creio, fui. Aleluia. Partiu receber bênção. Não esquece do hashtag. Aleluia. Mas quando começa essa ativação? Na fé. Diga assim, a ativação é pela fé. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 13 e versículo 16. Lucas 13, 16. Entrou o horário de verão, né? Não? Porque aquele bicho está lá marcando 18 e 15. Ah, é o relógio contador regressivo, é? Para eu saber a hora que eu tenho que parar. Eu falei, o relógio está doido, 18 horas. Eu falei, eu tenho bastante tempo. Então deixa eu continuar pensando que é hora. 18 horas, o negócio está bom, está chique. E não está diminuindo, o meu tempo está aumentando. Ó, o relógio está voltando, quer dizer que eu tenho mais tempo. Entendi, vocês são espertos. Glória a Deus. Lucas 13, 16, você abriu lá? Por que é importante você conferir nas Escrituras? Porque quando você sair daqui, é a Escritura que você tem na sua mão que vai te sustentar. É a sua Bíblia, é a palavra que vai com você, que quando você estiver em casa vai dizer, e como é que foi isso mesmo, hein? Foi isso aqui, eu acredito, porque Deus disse, amém? Porque Deus é fiel à palavra dele, e a palavra dele produz resultados, amém? Lucas 13, 16 diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão? Jesus estava sendo recriminado pelos religiosos da época de ter feito uma ministração de cura, imposto as mãos e a mulher foi curada. Mas era sábado, sábado não é dia de receber cura. Quem disse? Dia de receber cura é todo dia. Diga assim, dia para receber cura. É todo dia. Diga assim, hoje é um bom dia para eu ser curado. Não tem, com Deus não tem tempo ruim. Não, mas é que choveu, foi eleição, então, não. Deus, ele cura todo dia, toda hora. Amém? E olha o que ele disse, não se curaria em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quantos anos essa mulher estava presa em enfermidades? 18 anos. Talvez você possa dizer, mas eu tenho essa enfermidade, essa condição está em mim há muito tempo. Mas querido, para Deus não tem limitação de tempo, Ele cura e cura como Ele preparou a cura para nós. Não é como nós pensamos que é. Pode ser que a cura seja instantânea, pode ser que a cura aconteça depois de 10 minutos, pode ser que ela seja progressiva. Jesus, para alguns, ele colocou o dedo e as pessoas foram curadas na hora. Para outro, ele mandou ir ao sacerdote ou ir lavar os olhos. Enquanto eles iam, receberam a cura.
mas Ele cura. Amém? Aleluia. Vai comigo em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Quantos creem? Na palavra, no poder de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quantos são os que creem? Amém. Eu creio na palavra, e se você crê pela palavra, hoje nós vamos dar oportunidade para aqueles que vão receber cura com imposição de mãos nossas, mas sabe que quando você sair daqui e uma enfermidade tentar contra você, você tem mão? Você crê? Você mesmo pode impor as mãos sobre você e declarar cura, ou sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu amado. Declara, faça, porque se você crê, a Bíblia diz que estes sinais que Jesus fez, seguirão os que creem. Mas faça com fé, sem duvidar. Não vá fazer como um rapaz que frequentou a igreja por um tempo, e no domingo à noite ele me liga umas 10 da noite, depois do culto, e ele liga: pastor, minha mulher manifestou um demônio aqui na minha casa. Eu sei que ele queria que eu fosse lá, pelo tom da conversa. Eu falei: você crê na palavra? Creio. Então manda o demônio embora. Eu? Você crê na palavra? Creio. E se você crê, a Bíblia diz que se expulsarão demônios e as pessoas serão livres. E como é que eu faço? Você vai lá, diz: em nome de Jesus eu te repreendo, saia da vida da minha esposa, amém. E ele depois de 5 minutos me liga: pastor, o demônio disse que não vai embora não. Eu falei: é claro, ele é um abestado, ele está tentando te enganar. Ele não vai porque quer, vai porque ele tem uma ordem judicial do justo juiz para sair. Ele está sendo arrancado. Agora vá sem duvidar, porque acho que ele foi assim: sai. E aí ele foi e orou, e o demônio foi embora. Passado 10 minutos ele me liga: pastor, o demônio foi embora, mas ele voltou. Eu disse: pois é, você viu como ele obedeceu quando você falou com fé? Vi. Então agora manda ele embora e não voltar mais. Agora fala para sua mulher criar vergonha na cara, entregar a vida ao Senhor. Porque ela vivia atraindo as coisas do mal para a vida dela. E aí na manhã seguinte eu falei: e aí, como é que foi? Não voltou mais não. Eu falei: falou com a sua mulher? Ela disse que não quer. Quem quer ficar cheio de demônio vai conseguir. Quem quer ficar livre de todo demônio, de toda enfermidade, de toda maldição, também consegue. Porque é o poder de Deus, e não é porque o diabo quer, é porque ele não tem opção. Porque existe um mais valente do que ele, que chega lá assim: ô abestado, solta aí, daqui, essa vida é minha, me dá a chave do inferno e da morte que fica comigo aqui. Todos aqui que entregarem a vida ao Senhor são salvos. Amém? Todos ficarão curados. Amém? Note que só dependeu de ter fé, de crer na palavra. Vai comigo em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Note que a cura não vem por obras, não vem por andar de joelho, não vem por plantar bananeira, não vem por dar oferta. Eu outro dia fiquei muito bravo, porque eu ouvi uma ministração e a pessoa dizendo assim: traga uma oferta generosa para você ser curado. Isso é demônio, porque Deus não é, porque Deus não diz isso na sua palavra. A cura é pela graça, é pelo um favor, não é nem por obras, quanto mais por ofertas. Amém? Agora, a pessoa que recebe algo pode se alegrar e querer ofertar, mas é isso que a pessoa decide no seu coração. Você notou que nós fizemos dízimos e ofertas no início? Para nem correr o risco de alguém pensar errado. Eu pensei nisso.
Falei, vou ministrar antes, para que ninguém pense que nós queremos aproveitar de ninguém, porque recebeu e lançaram uma palavra para trazer uma amarração às pessoas. Nós somos curados, porque Deus nos amou e nos deu uma palavra de cura. Amém? Abriu lá em Hebreus 6:11, diz assim, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Verso 12, Hebreus 6:12. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão exemplos daqueles que por causa da sua fé e perseverança, diga fé e perseverança. Eu preciso ter fé para receber, mas eu preciso manter a fé para continuar no aquilo que eu recebi. De fato, aquele que tem dúvida não poderá receber do Senhor coisa alguma, mas aquele que tem certeza recebe. Mas se logo depois que recebe, começa a duvidar, começa a fraquejar na sua fé, fica vulnerável. Nós temos que ter fé e perseverança, porque por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. E cura é uma promessa de Deus. Deus se apresentou ao povo desde a antiguidade, como Jeová Jirê, aquele que nos sara. Não é aquele que põe doença, é aquele que nos traz a cura. Amém? Não é por pagamento, é por fé que nós recebemos. E é por fé que mantemos. Você já viu alguém, ouviu falar de alguém que foi curado por acaso? Eu estava passando, estava com uma dor, não sei o quê, e de repente o negócio foi embora. Não é assim, fé não vem por acaso, a cura não vem por acaso, vem por intenção, vem por uma organização dos meus pensamentos e da minha fé, para que eu receba e mantenha. Não pensa que, é de qualquer jeito. Não, tem um jeito de Deus para receber. Amém? Aleluia. Abra comigo em João capítulo 8, versículo 32. Eu creio que você já conhece bem essa palavra. Eu tenho que receber a palavra e manter essa palavra viva, regando ela com ações de graças. Continuando declarando, Pai, obrigado, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Obrigado porque Isaías profetizou e eu recebi cura na minha vida, cura na minha estrutura, para viver em saúde divina. Pai, eu te agradeço por isso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou regando a minha fé e perseverando naquilo que eu creio. João 8,32 diz que se eu conhecer a verdade me liberta. Liberta do quê? De tudo que nos é contrário. Seja enfermidade, seja pobreza, seja a morte que íamos para o inferno, e hoje vamos viver uma vida eterna com Deus. Amém? Lá no capítulo 63 de João, 6,63, João 6,63, diz assim, é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Como é que eu desenvolvo a minha vida? Através da palavra de Deus. Como é que eu me mantenho em saúde? Crendo na palavra e não duvidando em meu coração. Amém? Aleluia. Lá no Salmo 119, versículo 50, diz assim, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Quantos querem dar em uma vida plena, a vida abundante de Deus? Só 4, 5? Não, entendi, todo mundo quer, amém? Como é que eu faço para viver assim? Eu vivo na palavra, eu vivo com a palavra, eu vivo pela palavra. Mas aí eu vou ficar bitolado. Não, você vai ficar curado, vai ficar esperto, vai ficar com saúde, com alegria, amém? É a palavra que nos sustenta. Vá lá em Tiago, por favor, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. E ontem, deixa eu te falar, às vezes a religião, ela nos impede de receber o que vem de Deus. Ontem, no final do workshop de casais, veio um casal falar comigo, disse, pastor, eu era de uma igreja tradicional, se alguém fala o que você falou lá, era expulso da igreja. Falei o quê? Que é para beijar, muito, de língua. E ela falou assim, mas sabe o que mais me chamou a atenção?
é que você lê o texto da Bíblia. A religião prendeu as pessoas, mas a verdade da palavra é que nos liberta. Amém? Ah, mas não foi assim que eu aprendi lá em casa, quando eu era pequenininho. Eu também não, eu estou aprendendo com a Bíblia. Amém? Essa história de uma lua de mel, de 11, 10 ou 12 meses, se eu soubesse. Tinha aproveitado ainda mais, mas ainda dá tempo. Amém? Você que já é casado, pode recuperar os 10, 11 meses perdidos. Amém? Mas note que tudo que nós estamos falando pela palavra. Mas não foi bem assim que eu entendi, que eu acreditei, ou que eu pensei até hoje. Mas nós devemos nos reclinar à palavra, porque a palavra nós lemos, ela é vida. Ela é que vivifica o nosso ser. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 14, diz assim: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero é episcopos, é todo aquele revestido de uma posição de autoridade, para ministrar na vida de outros, para que venham e orem sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. Sabe, eu creio que a maioria já percebeu, nós não temos uma garrafinha de óleo aqui no púlpito. Quem já percebeu que não tem? Quem já se perguntou por que não tem? Ninguém se perguntou? Então não vou nem falar. Alguém já teve uma dúvida, por que não tem óleozinho? Já? Sabe por quê? Porque a unção, o óleo já está aqui. O óleo já está sendo derramado na unção coletiva. Agora, se eu vou visitar um enfermo no hospital, eu levo o óleo. Amém? É bíblico, mas não é única forma de ser curados. Porque eu creio que o óleo já está derramado pelo mover do Espírito Santo aqui. Amém? Aleluia. Até porque não é a química do óleo, é a fé na palavra que nos mantém em cura. Amém? Unjam com óleo em nome do Senhor. Esta oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Note que o pecado não é um pré-requisito para a pessoa estar andando em pecado, não impede de receber cura. Não. Jesus nunca perguntou, olha, você tem que me aceitar antes de orar por a cura de alguém. Mas depois que ele orou assim, vai e não peca mais, para que algo pior não lhe sobreveia. Andar livre do pecado é aquilo que nos mantém em saúde. Amém? Para que possamos permanecer naquilo que recebemos. Se cometer algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém? Sabe que Deus não se move pela necessidade, Ele se move pela fé. Porque quantos sabem que todos os homens que pecaram e não nasceram de novo carecem, têm necessidade da glória de Deus? Você sabe disso? Se fosse só necessidade, Deus já teria dado salvação a todos. Porque aqueles que não têm, precisam, carecem, têm necessidade. O que muda e move a mão e o poder de Deus, diga assim, fé e a oração. Note que não é murmuração, é oração. Amém? Eu vi um pregador falando esses dias, a choração. O que é choração? É a oração que é só um choro. Senhor, tu sabes, sabe, e aí? O que queres que eu te faça? Senhor, está na cara. O que é uma verruga? É a fé que move o poder de Deus. É a oração com fé que traz grande resultado em nossas vidas. É o crer e falar o que crê. Eu enchi o meu coração de fé e por isso eu falo daquilo que creio. Amém? Porque só falar repetidas vezes não produz resultado se não for misturado com fé. Se você quer uma dúvida, pergunte ao papagaio quanto ele tem recebido do Senhor. Porque ele pode repetir, mas sem fé não poderá receber. Fé, crendo
e confessando com a boca. Amém? Vai lá em Marcos, capítulo 9, verso 25. Marcos, capítulo 9, verso, 22. Marcos 9, 22. Marcos 9, 22 diz assim: muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Note que aquele pai estava falando com Jesus. O demônio fica trazendo essa situação, esse espírito mau está tentando matar o meu filho. E ele diz: tem misericórdia, ajude-nos se puder. Você sabe o que Jesus respondeu? Verso 23. Se puder, se podes, eu quero. Não só ele pode, ele quer. Amém? Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível ao que crê. Note que Jesus disse assim: eu sou o cara, eu posso. Ele diz: eu quero, eu posso. Você crê? Amém? A chave não estava em Jesus, estava na fé, estava em crer. Amém? No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, eu ordeno que saia e nunca mais entre nele. Sabe que nós vamos orar crendo que a enfermidade vai embora e não vai voltar mais. Amém? Porque essa foi a instrução que Jesus praticou. Ele fez para nos ensinar. Amém? Agora, todo mundo pode ser curado? Sim ou não? Vamos ler na palavra, a Bíblia que é a nossa referência. Lucas 4:40 diz que Jesus pôs as mãos sobre eles e curava a todos. E note que Jesus não perguntava o que tinha feito ou deixado de fazer, porque ele tinha o poder para fazer. Amém? Todos têm o direito de serem curados. Amém? Cura é para todos. Diga assim: cura é para todos. Mas recebe quem tem fé. Diga assim: recebe quem tem fé. Amém? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz que assim, 1 João 5,14. O relógio ali está, acho que já, não sei se já começou de novo. Estamos certos que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Você já entendeu que a vontade de Deus é que sejamos curados? E a Bíblia nos diz aqui que nós temos certeza que ele nos ouve e que ele nos responde favoravelmente. Nós vamos orar por cura. Pessoas serão curadas, receberão a sua cura e vão permanecer em saúde divina. Amém? Agora, por que alguns não os recebem? Porque duvidam. Nós podemos ver isso lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13. É que pessoas tendo recebido a palavra que ouviu, acolheu palavra não como de Deus, mas como de homens. Isso aí foi um negócio que fizeram lá, nem foi Deus falando. Quem acha que vai receber do homem, vai receber zero. Mas quem sabe que Deus é que está nos instruindo na palavra dele para manifestarmos o que ele quer e o que nós precisamos, aí recebe. Amém? Aleluia. Sabe que a primeira coisa que precisamos curar é a nossa mente. Não sei se você conhece a Bíblia, você lembra de Naamã, um general sírio? Ele estava com lepra. Eu creio que mais ou menos lepra para aquele tempo era como AIDS hoje. Pela gravidade, pela aquilo que trazia de consequência. Ou talvez uma outra enfermidade, talvez o câncer. Ele estava lá, ele soube que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. E aí ele pega a sua comitiva, pede autorização para o rei, vai até lá. Quando chega lá perto onde estava o profeta manda um recado lá na portaria, lá na porta do condomínio. Manda ele mergulhar 7 vezes lá no Tietê. Quantos sabe que Naamã foi curado? Quando mergulhou 7 vezes. Então a palavra de Deus se cumpriu. Mas a primeira cura não foi a da lepra dele. Foi das emoções, do orgulho, da soberba. Porque ele teve que dizer: rapaz,
Eu não queria mergulhar nesse negócio aí não, é sujo esse rio. Eu queria que fosse do meu jeito. Deixa eu dizer, não vai ser do seu jeito. Se fosse do jeito dele, ele teria voltado para Damasco para dar 7 mergulhos no rio e ia continuar doente. Diga assim, não é do meu jeito. Primeira cura é na nossa mente, para nossa mente ficar livre para receber do jeito que Deus quer. Amém? Aleluia. E como eu faço isso? É só tomar diariamente uma dose de Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tiro o meu pensamento, eu tiro ensinamento de vovozinha, eu tiro ensinamento lá que vieram do passado, e eu fico com os ensinamentos da palavra. Isso me faz poder receber. Amém? Tome esse remédio todo dia, o remédio da palavra. Abra comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4, 20. Eu já estou encerrando para recebermos mais. Vamos orar por todos, impor as mãos no final, todos juntos. Tá bom? Porque acho que vamos ter um tempo, aqueles que precisam de cura física e aqueles que precisam cura em emoções, em sentimentos, todos vão receber, que creem e que vierem à frente para receber. Agora deixa eu dizer, se você ficar sentado e não quiser, não culpe a palavra, não culpe os ministros. Amém? Porque Deus está chamando. Só vem quem crê e quer. Amém? Ficar sentado com vergonha é uma resposta dizendo, eu quero, mas não creio, ou eu tenho vergonha e vou ficar com a minha enfermidade, ou com essa condição. Então, eu só estou dando um alerta para que você que crê e que quer, venha para receber, porque você vai receber. Amém? Provérbios 4, 20 diz assim, filho meu, preste atenção no que digo, ouça bem as minhas palavras, não perca de vista, não as perca de vista, ou seja, a palavra. Preste atenção na palavra, ouça bem a palavra, não as percas de vista, mantenha-as no fundo do seu coração, pois elas dão vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. A palavra vai causar saúde em nós. 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da vida. A Bíblia diz em Salmos 23, verso 7, que assim como o homem vê na sua alma, ele é. Muitas das curas nas emoções é por se ver merecedor de castigo, por se ver merecedor de uma enfermidade, não se ver como Deus vê, não se vê como Deus diz, porque quando nós nos conectamos com o que Deus diz e aceitamos a verdade da palavra, a palavra diz que eu sou curado e eu vou ficar com essa palavra. Ah, mas todo mundo está dizendo que eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu fico com a palavra de Deus que é a verdade para a minha vida. Não tem como nós não cremos na palavra e queremos andar na plenitude da vida. É pela palavra. A maior cura para as emoções é acreditar na palavra, é mergulhar na palavra, é ouvir da palavra. Minha esposa, de certa feita, ela estava com uma crise de labirintite e despertou nela uma depressão. Ela foi procurar o pastor Buddy, fundador do nosso ministério, fundador do Centro de Cura Bíblica Rema, no Brasil, e ela foi pedir, pastor, ora comigo. Ele disse, não vou orar não. Como assim não vai orar? Não vou orar, você não vai receber cura da minha imposição de mãos. Quantas pessoas já impuseram a mão sobre você? Ela diz, vários. E foi curada? Não. Então não vai ser mais uma que vai resolver. Por quê? Porque ela não tinha desenvolvido fé para receber. Ele diz, você vai ouvir um livro, um audiolivro, chamado Escrituras que Curam, e você vai receber de fé, e você vai ser curado ouvindo a palavra. Se ela não tomasse esse remédio, ela poderia até hoje, ou estar enferma ou ter morrido. Mas ela pegou, não era o Walkman, já era um MP3, tem gente que lembra do Walkman. O Walkman era uma coisa parecida com o MP3. Colocou na cintura, andava o dia inteiro com fone de ouvido, ouvindo a palavra e repetindo a palavra. Passado muito pouco tempo, todo sintoma, toda labirintite, toda depressão foi embora e não voltou mais. Como ela foi curada?
desenvolvendo fé na palavra. Não deixava entrar dúvida nos seus pensamentos, porque a Bíblia nos diz em Colossenses 3:2 para pensarmos as coisas do alto, as coisas do Senhor e as coisas da palavra. Mas se eu ficar pensando, procurando na internet, o médico falou que eu estou com isso, então deixa eu estudar a doença. Para de perder seu tempo, vai estudar a cura na palavra, olha para o alto, olha para as coisas de Deus, estude a Bíblia, porque ela é a saúde que você precisa, no seu corpo e na sua mente. Amém? Mas é que eu penso em tantas coisas. Para de pensar em tantas coisas, pensa na Bíblia, pensa na palavra e receba a cura. Amém? E também naquilo que eu falo. Efésios 4:29 diz que eu tenho que vigiar o que eu falo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, não só na vida dos outros, mas na minha própria vida. Não tem jeito, é uma desgraça, é uma tristeza. É só mais enfermidade chegando. Enquanto eu deveria só deixar sair da minha boca a palavra que edifica, que fortalece e que traz vida. Eu declaro cura sobre o meu corpo, eu declaro que eu sou curado, eu sou sarado, a minha mente é sarada, eu declaro que minha mente foi renovada pela palavra, eu declaro que o meu corpo será transformado, mas hoje ele já vai viver em saúde divina. Eu declaro que o meu espírito foi renovado e transformado quando entreguei a minha vida do Senhor. Fale a palavra. Mas vão pensar que eu sou doido. E daí? Já pensam. Só vão pensar que é um doido bíblico. E você vai viver a cura que nunca experimentou antes. Amém? Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Sabe que tem remédio para tudo na Bíblia. Se tem medo, pavor, pânico, a Bíblia tem texto. Lá em 2 Timóteo 1:7, Salmo 118. Depois eu vou publicar em algum lugar os textos que nos ajudam na confissão para ficarmos livres do medo, de todo o pavor. Porque Deus, Ele nos dá força para vivermos longe de todo medo. Porque o espírito de medo não é o espírito de Deus. O espírito de Deus é o espírito de coragem, ousadia e intrepidez. Sabe que tem remédio na palavra para ansiedade? Não, minha situação é porque eu sou muito ansioso, eu quero a coisa resolvida rápida. Sabe que a palavra de Deus tem remédio para ansiedade? Ela tem diversos comprimidos que você pode tomar várias vezes durante o dia, sem contraindicação, e toda ansiedade vai te deixar. Aleluia. As pessoas, nesses dias de eleição, eu não sei se você andou no Facebook esses dias. Eu imagino que não, mas tem pessoas que ficaram no Facebook por causa dessa eleição. Eu nunca vi tanta intensidade com o assunto como a eleição. Mas eu não vejo a mesma intensidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí não sabe por que está mal. Eu sei, porque fica falando, fazendo, e discussões calorosas. Não, porque agora é assim, Mas por que não faz isso com a palavra para si? Dizer, eu creio e não abro, podem dizer que não é, mas eu declaro que é. Eu não vi tanta braveza com as coisas de Deus para manter a sua vida em saúde, em plenitude, como eu vejo discutindo entre candidatos. É parte importante? Claro que é, mas não é tão importante quando viver uma vida diante do Senhor e em saúde. Sabe que a Bíblia tem remédio para desespero? Eu não sei o que fazer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sabe que tem um valente que já matou o bicho. Que você pode ir ou pode ficar, que o bicho não vai te pegar. Amém? Nós temos a palavra que mata a cobra e mostra o versículo. Esse bicho aí já foi morto. Amém? Tem palavras para aqueles que estão pensando em se matar. Sabe que é um mal desses dias. Pessoas entregando os pontos. Mas sabe que o Senhor nos dá uma palavra que nos fortalece a vida. Sabemos que é bom estar com o Senhor, mas é melhor cumprir o que Ele chamou. Porque a Bíblia diz que nós não devemos antecipar, não devemos provocar para chegar lá antes do tempo. Mas cumprindo a nossa carreira e guardando a nossa fé. A Bíblia tem palavra e remédio para isso. Para toda a área da sua necessidade, Deus tem um remédio. Amém?
E eu creio que não é muito pela pregação. Eu creio que é o poder de Deus que vai alcançar pessoas. Nós não temos nenhuma impressão ou uma ilusão que essa palavra vai ser suficiente para o resto da sua vida. É só a primeira dose, para que você se desperte e receba uma injeção que vai te permanecer, vai te fazer andar em saúde, em vida plena diante do Senhor. Está aqui. Aleluia.